Qual foi a decisão mais impopular que você tomou, mas era necessária? Quer pular essa? Não, é porque, às vezes, ela parece ser impopular, mas ela é necessária. Por exemplo, criar regras das matrículas. Quando a educação infantil, lamentavelmente, a gente não consegue ofertar vagas para todos, a gente também não conseguia. E aí você tinha que criar as regras, né, de que aquelas vagas naquela comunidade, primeiro, os moradores do bairro, segundo os bairros vizinhos, etc., né? Pode ser impopular, mas eu não acho impopular, eu acho regras necessárias. Então, essa é uma coisa que as pessoas poderiam colocar. Ou outra que ficou meio impopular na época é o transporte escolar. Qualquer pessoa entrava no ônibus nosso do transporte escolar e fazia aquele percurso. Tá pegando uma criança num bairro e levando para outro. Aquilo, naquela comunidade, todo mundo entrava no ônibus. E aí o ônibus ficava lotado e a gente não entendia por que os nossos ônibus estão lotados. Aí nós fomos fazer a verificação, aí encontramos que não tinha uma regra do uso do transporte escolar. Ela ficou impopular naquela comunidade porque as pessoas elas não estavam podendo entrar naquele ônibus porque era só para atender os estudantes, mas a gente tomou. Então, nós não tivemos dificuldade de tomar decisões necessárias. A questão é essa, na verdade. Perfeito. E a decisão mais difícil emocionalmente? Olha, eu vou dizer para você que a decisão mais difícil emocionalmente foi a gente ter passado por uma situação, né, de uma obra, de uma escola nossa que teve um desabamento e que a justiça e que as polícias investigaram e viram que se tratava de um vício construtivo e o empreiteiro foi penalizado, né? Mas as pessoas queriam colocar nas nossas costas. Eu não sou engenheira. Então, se você contrata uma obra, existem os engenheiros para verificarem, a obra foi entregue. Teve um desabamento, e a gente teve morte de criança. Mas no outro dia, 7 da manhã, eu estava na televisão, falando desse assunto. Foi difícil? Foi. Mas eu, como gestora, eu tinha a responsabilidade de estar lá para dizer para as pessoas que a gente tomou todos os cuidados. Inclusive, a promotora da época tinha também acompanhado. O Ministério Público da época, né, não nos acusou porque acompanhou aquilo tudo. Então, é uma situação triste que até hoje tem gente que pega este fato para fazer acusações infundadas. E eu até já processei algumas pessoas, porque eu e o Helder, como prefeito, a gente não foi processado. Quem foi processado e criminalizado foi a empreiteira. Então, foi um momento muito difícil. E particularmente o engenheiro, né, responsável pela obra. Por isso que essas obras, né, tem que ter um engenheiro responsável, né, tem que ter a ART, né, tem que ter toda a documentação para que essa obra... Seria de vocês se vocês não tivessem seguido todo esse trâmite, né? Justamente. Se a comunidade tivesse nos enviado algum comunicado dizendo, olha, tem uma situação dessa escola em perigo. Se o Ministério Público tivesse... Ninguém, a líder comunitária... A partir do momento que foi contratada uma construtora, a construtora tem um engenheiro responsável que está assinando pela obra, né? Foi, né, expedida ali, emitida a ART, né? Então, realmente, ali, esse cálculo estrutural teria que ter sido feito pelo engenheiro. Justamente. Responsável pela obra. Inclusive, como eu te disse, já processei e já ganhei a causa por pessoas que, quando sempre chega em período político, traz à tona esse fato para criminalizar a mim ou ao Helder. Todas as pessoas que fizerem isso nas suas redes serão processadas, e eu já fiz, eu já ganhei a causa. É uma acusação, né, caluniosa, né? Sim, é calúnia, difamação, que não se sustenta, né? Perfeito. Como você convenceu a rede, né? Gestores, professores e pais? Por exemplo, quando você está falando de educação, quais indicadores você considera mais honestos para medir avanço? O IDEB, fluxo escolar,
alfabetização na idade certa, evasão, clima escolar, outros, qual você avalia aí que são os indicadores mais... Quando a gente vai falar de avaliação, a gente tem que ter muita seriedade. O IDEB é um índice importante? Mas ele não pode ser sozinho, né? Por quê? Porque ele faz uma avaliação, né, do conhecimento do estudante e leva em consideração o fluxo também. Ele trabalha com os dois. Mas eu não posso pegar uma escola que teve um IDEB baixo e olhar para aquele IDEB e desconsiderar todo o contexto dela para afirmar se aquela escola é boa ou não é boa. Por quê? Quando começaram essas avaliações em grande escala, iniciou também todo um processo de burlar. O brasileiro tem umas coisas, mas não é só brasileiro, nos Estados Unidos isso também aconteceu. Quando você tem um estudante, por exemplo, que tem deficiência, este estudante com deficiência, ele tem um percurso de aprendizagem diferente do outro. Eu não posso fazer a mesma cobrança, mas a prova é igual. Aí eu aplico para um e para outro. Então, se eu tenho crianças com determinadas deficiências, deficiência intelectual, por exemplo, que não vai alcançar naquele momento o mesmo aprendizado que o outro, eu não posso ter a mesma cobrança. Mas no IDEB essas coisas apareciam. Então, uma escola inclusiva, ou seja, quem recebe todos, que atende a todos, acabava tendo IDEBs menor do que uma outra, que forjava arrumando passeio para esses estudantes. Você tem uma ideia de coisas que já aconteceram. Então, no dia da prova, esses estudantes, né, a escola arrumava um jeito de que eles não estavam lá. Isso aí teve, né, foi forjado um resultado. A outra não forjou isso, aqueles estudantes participaram todos. Onde está o problema? O problema está em que as avaliações em grande escala não podem, sozinhos, afirmar a qualidade. A gente, na educação, a gente trabalha com um indicador, né, de que eu preciso olhar todos os insumos necessários, eu preciso olhar tudo aquilo que uma escola precisa, se eu garanto isso, e se eu garanto também as condições de trabalho dos professores. Eu preciso olhar isso. Olhando para isso, eu vou afirmar se aquela escola vai ter mais ou menos qualidade. Um exemplo concreto. Os IFES. Você vai no IFES, você vê a estrutura que um IFES tem de um lugar, de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Eles têm uma estrutura, não é? Correto. Eles têm uma estrutura. Você não tem qualquer escolinha, você chama ele de IFES. E os IFES não são as melhores escolas de ensino médio do país? Por quê? Porque você resguarda uma estrutura necessária para garantir aquilo. Trazendo para um outro exemplo, vamos pegar os bancos, Banco do Brasil, né? Tem no país inteiro. Para você ter uma agência que se chama de Banco do Brasil, ela precisa ter, né, um nível, né, de estrutura, um nível de funcionamento. No caso da educação, nem sempre a gente tem essa estrutura necessária. Então, a gente precisa sempre pensar a partir disso. Então, eu não sou contra as avaliações, muito pelo contrário, como secretária, a gente fez as avaliações são necessárias, mas necessárias para você rever percursos do processo aprendizagem. Não é para fazer ranking. É um equívoco fazer ranking dos resultados das avaliações de larga escala, porque você penaliza quem mais precisa. Então, eu premio as escolas com os melhores IDEB, estou premiando. E as escolas com menos IDEB, então, elas são punidas porque elas não recebem recursos. Olha, se elas estão com problemas, eu preciso investir nelas, porque eu preciso melhorar o desempenho delas. Então, o ranking não é correto e, lamentavelmente, a gente vê isso acontecendo na educação. Quando você falou em IFES, eu pensei que você ia fazer o merchan aí do governo Lula, né? Não, de 2003 a 2010 foram criados 38 institutos federais, né? Sancionados pela Lei 11.892, e agora, né, nesses primeiros anos de mandato, a criação oficial de março de 2024, o governo Lula anunciou a construção de mais 100 novos campi de institutos federais, IFES, a serem entregue até 2026,
com investimento de 2,5 bilhões em obra. Você, como da área da educação, deve ter ficado muito feliz com isso. O Espírito Santo é um grande exemplo, né, dos IFES que foram criados em várias regiões, porque quando você cria um instituto, você não está garantindo sua educação de qualidade, você está garantindo o desenvolvimento daquela região, né? Porque você tem a vocação daquelas localidades e como o ensino, né, tecnológico que eles são, não somente, né, que é bom que se diga isso, porque os IFES foram... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sem ironia. E no governo Bolsonaro, quantos IFES, Célia? Acho que zero, né? Você sabe que o IFES de Cariacica foi para Cariacica no período que a gente estava lá. Foi uma articulação que o prefeito Helder fez, né, com o governo Lula para receber o IFES. E eu fui junto com os diretores... Agora, e quantas motocicletas? Diversas, né? E quanto gasto de dinheiro, né? Muito. Cartão corporativo, né? Para encher a rua, né? Não, e depois colocou em sigilo, né? Você vê que agora, sem cartão corporativo, não tem mais ninguém aí, né? Não, e ninguém podia saber quanto gastava, né? Você imagina a fortuna. A fortuna para levar aquela massa toda lá, né? Segredo, né? Como eles botaram, por 100 anos, né? Por 100 anos. Por 100 anos, ninguém pode saber o que aquela gastança. O presidiário, né? E você vê que antes ele enchia a boca para falar do Lula do presidiário, e agora o presidiário, o Bolsonaro, né? Na verdade, ele já devia ter sido preso há muito mais tempo. Não é, rapaz? Ele devia ter sido preso lá no começo. E pelo conjunto da obra ficou até barato para ele, né? Você sabe que dentro do Congresso Nacional ele cansou de fazer agressões diversas. Eu costumo dizer o seguinte... Quando ele falou que era para matar 30 mil, começar por Fernando Henrique Cardoso, tinha que sair dali algemado e preso, né? Eu acho que qualquer pessoa que ocupa um cargo público que faça qualquer coisa que atente contra a Constituição não devia estar naquele cargo. Eu acho que cumprir a Constituição devia ser isso. Um exemplo concreto. Eu sou religiosa, né? Eu sou católica, eu sou cristã, respeito todas as religiões, mas eu sempre disse, o cara assume um cargo, um parlamentar, ele jura que ele vai cumprir a Constituição. Passa alguns dias, ele pega a Bíblia e diz assim, esta aqui é a minha Constituição. Ele devia perder o mandato na hora, porque ele jurou cumprir a Constituição. Ele não tem que jurar cumprir o seu livro religioso, que é, né, na sua família, na sua comunidade religiosa. Ele não pode ser o livro de todos. E as pessoas estão misturando muito isso, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. E aí o nosso Poder Judiciário devia atuar nisso. Primeira fala de que ele não vai cumprir a Constituição, vai cumprir aquilo. Olha, tchau, porque você jurou cumprir a Constituição, então você não quer mais continuar. Ele não quer continuar ali, então ele vai lá fazer o trabalho religioso dele, na comunidade religiosa dele, sem problema nenhum. Perfeito. Célia, se você pudesse aprovar três medidas amanhã para melhorar a educação no Espírito Santo, quais seriam? Uma das primeiras medidas aqui no Espírito Santo é que a nossa educação não deve estar a serviço do mercado. E todo o processo formativo que estão... Resumindo, dos bilionários. Todo o processo formativo que estão acontecendo agora, eles estão acontecendo a partir... Se fosse o mercado às pessoas, tudo bem, mas o mercado os bilionários não dá, né? Gente, a formação... não é você pensar a formação... O Jorge Paulo Lema, né? Agora que... Não é pensar a formação com o mercado de trabalho, que você vai ocupar. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando dos documentos, das apostilas. Quer dizer, quem está decidindo como tem que ser a educação são as corporações, não tem que ser elas. Então, essa é uma primeira medida que tem que resguardar a garantia da educação. Esse é um. O segundo, o protagonismo dos professores. Retirar o protagonismo dos professores. Vários professores que, tendo a oportunidade de ir para um outro ofício, estão indo, porque não estão dando a ele aquilo que é básico, que é o direito de cátedra. Cumprir os currículos, sim, mas cumprir os currículos, né, dentro dos parâmetros que estão definidos. E a gente tem legislação, LDB, parâmetros curriculares, estão sendo desobedecidos, tirando do professor aquilo que é a essência do seu trabalho, que é o processo de aprendizagem. Então, estão dizendo para ele, você tem que trabalhar nesse formato aqui. E educação não é um formatozinho, não. Então, esse é o segundo ponto. E o outro ponto, e aí eu vou juntar eles dois, eu vou chamar de estrutura, tanto do ponto de vista
né, de você ter ambientes adequados do processo de ensino-aprendizagem como valorização dos profissionais. Tá. O que, na sua opinião, deveria ser suprapartidário da educação? Ou seja, não mudar quando houvesse mudança de governo, por exemplo, de direita para a esquerda, o que, na sua opinião, seria assim, suprapartidário, que não deveria mudar, mesmo que mudasse de governo? Eu respeito ao professor, respeito ao currículo, respeito à legislação da educação. A gente tem uma legislação nacional. Respeitar a legislação nacional é algo que independe do governo. Respeitar a Constituição independe dos governos. Agora, eu me lembrei aqui de um outro ponto que tem que extinguir mesmo, é que o Estado não tem, mas os municípios têm, essas escolas cívico-militares. Isso é para acabar. Não pode existir. Tem municípios continuando a criar isso. A educação não é quartel, escola não é quartel. Militares na escola é um desvio de finalidade. E, inclusive, ganham mais que os professores. Olha que atentado, né? Eles estão lá com a falsa ideia de que estão garantindo disciplina, ganhando mais que os professores, e a gente vê abusos e mais abusos, notícias e mais notícias de que isso não resolve. Inclusive, é falsa a ideia de que as escolas cívico-militares têm melhores ideias. Eu posso dizer de Cariacica, na verdade, aquilo que eles forjam como escola cívico-militar com melhor ideia, na verdade não é isso, é porque ela é de tempo integral. A escola de tempo integral, ela dá mais tempo, quando bem utilizada, para garantir processos de aprendizagem. Então, escola cívico-militar... Aí seria o CIEP, né, do Brizola e do Darcy Ribeiro, né? Começou lá. Escolas cívico-militares é um desvio de finalidade, porque os militares têm uma função específica, que é garantir segurança. Está resolvido o problema da segurança para eles irem lá para a educação? A gente está cheio de problemas de segurança, é lá que eles têm que ir lá discutir como resguardar nossas vidas, e não a gente ter medo deles. Não é?